Você já sentiu aquele desconforto na hora de falar o preço do seu procedimento? Sabe aquela sensação estranha de estar sendo mercenário quando você fala de valor do produto, pacote, condição de pagamento? Já ficou esperando o paciente perguntar em vez de oferecer porque parecia mais elegante, mais ético e mais adequado para quem é profissional da saúde, que tem que cuidar? Eu sei que já. E eu preciso te dizer uma coisa que pode ser difícil de ouvir agora, mas que vai mudar a sua vida. Essa crença, ela não te torna uma pessoa mais ética, ela te torna um profissional da saúde mais pobre. E ainda prejudica a paciente, porque ela precisava do seu procedimento, do seu serviço e não comprou, porque você não soube vender para ela, você nem ofereceu. Quando eu comecei na harmonização facial, eu tinha uma trava gigantesca com essa questão de vender, porque isso vinha da odontologia, que foi criada numa cultura onde falar de dinheiro no consultório era quase um pecado. O profissional da saúde, ele trata, ele cuida, aí é a secretária que cobra. Você não mistura as duas coisas, porque senão você é mercenário. Só que eu era empreendedora, né? Eu não tinha uma equipe treinada para vender. Tinha minha técnica e a minha incapacidade de fazer uma oferta sem gaguejar, de falar um preço sem gaguejar. E eu me lembro, até hoje, gente, de verdade, de uma paciente que veio fazer uma avaliação de harmonização e eu fiz uma anamnese excelente. Mostrei o planejamento, ela adorou o planejamento. Ela estava claramente bem interessada em fazer. Só que aí chegou a hora de falar o valor, porque eu estava sem secretária. Eu falei o número com tanta insegurança, com tanta justificativa desnecessária, com tanta culpa no tom de voz, que ela saiu dali dizendo que ia pensar. E na verdade, ela nunca mais voltou. E aí eu pensei, e hoje eu vejo, que não foi o preço que me fez perder aquela venda, foi a falta de convicção com que eu falei ele. Foi o meu desconforto com o próprio valor que eu cobrava do procedimento, porque eu achava que não valia, porque eu achava que eu tinha que cuidar e não cobrar. Foi ali que eu entendi que vender não era opcional, era parte do cuidado, era parte da minha profissão. Tem uma confusão muito comum que a gente tem, que é achar que vender é manipular. Venda manipuladora, gente, é quando você cria um medo desnecessário na pessoa, quando você pressiona, promete o que não vai cumprir, empurra procedimento que a pessoa nem precisa. E isso chega a ser antiético, realmente a gente não faz isso. Mas venda honesta, ela é diferente. A venda honesta é olhar para o seu paciente, entender o que ela precisa, explicar com clareza o que você oferece, né? Qual o resultado que ela pode esperar e qual é o investimento necessário para isso. Isso não é exploração, isso é respeito mútuo. Você respeita o que ela precisa e ela respeita o que tem que ser pago por isso. Quando você não sabe vender, a paciente ela acaba indo embora sem a solução do que ela precisava. E muitas vezes o que ela vai fazer? Buscar em outro lugar. Às vezes num profissional até menos qualificado, por um preço menor, mas com um resultado até pior. E quem perdeu? Ela e você. Porque na verdade a perda vem para os dois lados. E tem mais uma camada. O profissional de saúde que não aprende a vender, ele vira refém de desconto. E só vende assim. Porque sem técnica de venda, quando o paciente hesita, o único argumento que vai te sobrar é o preço baixo. E assim, você constrói uma clínica desvalorizada, com pacientes que não valorizam o seu trabalho. Você é desvalorizado. Vender bem, gente, é uma habilidade. E como é habilidade, se aprende e se treina. E agora, 3 mudanças de postura para começar ainda essa semana e começar a ter resultado de venda dentro do seu consultório. Primeira coisa, fala o preço sem pedir desculpa. Sem aquele, é um pouquinho mais caro, mas sem, bom, eu sei, o valor é alto, porém, sabe? Apresenta o valor com a mesma segurança com que você apresenta o procedimento. O seu tom, ele comunica mais do que o número que você fala. Se você não acredita no preço, a paciente também não vai acreditar naquilo que você está falando no seu preço. Segundo, aprende a lidar com o silêncio depois de falar o preço, porque a gente fica morrendo de medo, não é? Fala o valor e fica quieta. Deixa o paciente processar. Silêncio, gente, não é rejeição. Silêncio é reflexão. Terceiro, substitui desconto por valor agregado. Quando o paciente diz que tá caro, não corre lá para baixar o preço. Reforça o que ele está recebendo. Sua experiência, seu planejamento, seu acompanhamento que ele vai ter. Você, né? Desconto resolve a objeção no curto prazo. Só que ele destrói seu posicionamento no longo prazo na construção da sua carreira e do seu posicionamento. Você passou anos estudando para ser excelente. Investiu em curso, especialização, viagem, prática. Você sabe o que faz, literalmente.
Mas só que se você não consegue comunicar esse valor e converter ele em receita, né, isso virar dinheiro para você, todo esse investimento ele fica represado dentro do seu consultório. Ele não te traz resultados. E vender não é o oposto de cuidar. Vender bem é parte de cuidar bem. Por isso, para agora mesmo de tratar vendas como mal necessário e comece a tratar como uma competência que você vai ter que dominar. Eu sou Paola Farnese, CEO de 4 clínicas. E se esse conteúdo falou com você e te ensinou, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que já tem mais conteúdo como esse.